Pessoal, pronto aí, ó. Fazer silêncio, virar para frente e prestar atenção aqui. Chega. Fazer silêncio, virar para frente, prestar atenção aqui. Então, desejar aí as boas-vindas para os alunos que estão voltando hoje. A partir de hoje a gente está retornando com 100% presencial, pelo menos para aqueles alunos que não têm nenhum tipo de comorbidade. Para aqueles que não me conhecem, sou o Pedro, professor de filosofia. E vamos trabalhar com esse conteúdo aí, esse restinho de ano. E como alguns alunos estão retornando só agora, eu vou fazer uma revisão aí do que a gente estava vendo nesse PET 4, volume 4 aí do quarto bimestre de filosofia do segundo ano do ensino médio. E nesse PET 4 a gente está falando sobre ética e moral. Qual que é a diferença entre ética e moral mesmo? Vocês lembram? Qual que é a diferença entre ética e moral? Como é que é? Isso. A ética, ela busca a universalidade, ser universal. Vale em qualquer tempo, em qualquer lugar, para qualquer pessoa. E a moral, ela é mais particular, mais individual, ela é mais restrita a algum grupo, alguma pessoa, alguma instituição, alguma cultura. A moral, ela muda de tempos em tempos e de lugar para lugar. Ambas, tanto a ética e a moral, estão relacionadas à questão do comportamento humano. Moral vem do latim mores, que quer dizer costumes, comportamento. Ética vem do latim ethos, que também tem esse mesmo significado, costumes, comportamento. Mas só que uma visa a universalidade e a outra é mais particular. A moral, ela varia de tempos em tempos e de lugar para lugar. A reflexão ética sobre os nossos comportamentos busca tentar perceber se existem princípios éticos e universais que podem ser adotados em qualquer tempo, em qualquer lugar, para qualquer pessoa. A reflexão da moral sempre será uma reflexão sobre o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto, o que é o bem, o que é o mal, o que é o vício, o que é a virtude. E o nosso senso moral? Como que é formado o nosso senso moral, pessoal? O nosso senso moral é formado a partir da nossa educação. Ele geralmente vem de fora. Primeiro da família, depois da sociedade, da cultura, da escola. Então é isso que vai formando o nosso senso moral, que são as noções de certo e errado, de bem e de mal. Você começa a receber essas noções em casa, com a família, com seus responsáveis, depois na escola. Aí você vai formando o seu senso moral, sempre recebendo ele de fora. Até que você começa a formar a sua consciência moral. E como você forma a sua consciência moral? Através da reflexão que você começa a fazer à medida que o tempo vai passando e você vai amadurecendo sobre os seus comportamentos, sobre aquilo que te foi ensinado, sobre as noções de certo e errado, de bem e de mal. Quando você começa a refletir, será que aquilo que os meus pais me ensinaram é o certo? Não. Qual que é a fundamentação para isso? Qual que é a razão deles estarem certos ou não? Será que o que me ensinaram na escola é o certo? É o bem? É o melhor para mim? E aí você começa a formar a sua consciência moral. A consciência moral ela é formada pela gente mesmo, pela nossa própria consciência.
quando a gente passa a refletir sobre o que nos foi ensinado. Você começar a pensar, peraí, será que é certo isso? Eu aprendi assim, mas faz sentido? É correto? Está de acordo com o bem? Pelo menos ao meu ver. E na sua formulação da consciência moral, ela que vai sendo formada a partir da nossa existência intersubjetiva, ou seja, na nossa convivência com outros sujeitos, e aí a gente vai vendo, peraí, tem gente que não recebeu a mesma educação que eu. Foi criado numa família diferente, numa cultura diferente e pensa diferente. Quem que está certo? Eu, a forma como eu fui criado ou a forma como o outro foi criado? Você começa a refletir, pensar sobre isso. E começa a formar. Oi? Eu acho que ninguém tá certo. É igual aquele negócio da louça. Tem gente que eu começo pelo copo, eu começo pelo prato. A gente só lava a louça. É sempre complicado você tentar estabelecer um padrão universal, né? Por isso que a reflexão ética ela é sempre mais tensa. Todo mundo faz uma certa sequência, toda personalidade, toda sua essência é de uma certa frequência. E a minha não vai bater pra ser. É só você. Mas será que a gente pode cair? Porque talvez o que acontece quando pensa como você pensa é cair num relativismo moral. Aí você chega à conclusão seguinte, peraí, ninguém está certo, né? Cada um escolhe como a forma de viver e bem entender. Aí a gente vai para algumas culturas. Tem uma cultura, por exemplo, na África, que dentro daquela cultura o certo é quando a criança nasce, a menina do sexo feminino, cortar o clitóris dela. Para que ela não tenha prazer. Naquela cultura, aquilo é moralmente correto. Será que a gente pode admitir isso? Não, uma coisa é essa cultura, outra coisa é direitos humanos. Pois então, aí quando você cai no relativismo, né, que cada um acha que está certo, aí você não tem como estabelecer um padrão universal. Se fosse pra ser assim, tem importação. O ponto real. Dentro de algumas tribos indígenas, por exemplo, crianças que nascem gêmeas são consideradas uma maldição, aí elas são sacrificadas. É igual aquele negócio do olho claro. Será que a gente pode admitir isso, né, no nome do relativismo cultural? Essa cultura pode fazer aquilo porque é assim que eles acham que é certo? Aquelas áreas de concentração que o povo arrancava o olho da pessoa, porque o olho dela era a pessoa que tinha heterocromia nos olhos. Heterofobia. Heterocromia ou ela tinha cor azul. Sim. Eu tenho. Então, Tem heterofobia nos olhos. esse é um questionamento aí que é levantado dentro da questão da moral e da ética, né? Porque a moral a gente pode até compreender, peraí, dentro dessa cultura isso é normal. Para eles isso é certo. Mas será que a gente pode, em nome do respeito à diversidade cultural, admitir isso como certo? Não. Lá no Afeganistão, recentemente, os Estados Unidos saíram de lá com seus exércitos e voltou a tomar conta o Talibã. No Talibã, por exemplo, as mulheres não podem ir para a escola, elas têm que ficar restritas ao lar, têm que cobrir totalmente o seu corpo. Mas você ficou sabendo de um caso no Afeganistão que os caras lá pra comprar comida eles tiveram que vender a filha deles? Sim, está acontecendo também. São quatro, a mulher estava com uma gestação e era uma menina. Aí são 3 meninos e essa era a menina. Aí o que aconteceu? Lá você não tem como você comprar nada. Aí eles conseguiram vender a menina por R$2.000. E o cara que comprou ela foi e falou assim: eu vou criar essa criança pra ela ser a esposa do meu filho. Então, literalmente, os irmãos vão crescer basicamente como irmãos, só que eles vão se casar.
Lá eles têm esse costume, essa tradição. Algumas culturas têm essa tradição de prometer e de já arranjar o casamento desde a mais... Teve testemunha dela falando, tipo, da mãe falando, tipo assim, querer eu não queria. Só que eu também preciso pensar na minha família. E pode ser vendido também, às vezes, até para prostituição, né? Porque... Não, só que aí que tá. É igual ela falou, quem me garante que minha filha não vai sofrer nenhum abuso até ela ficar grande? Ninguém sabe. Mas R$2.000 é muito pouco pra menina. Para a família que não tem nada, tá passando fome e necessidade. Então tem até o caso da menina Malala, né? Não sei se você já ouviu falar, que ela ia para a escola e o Talibã proibia as meninas de ir para a escola. Ela foi proibida de ir, ela montou um blog e começou a descrever a rotina dela, como é que era viver lá, com todas essas restrições, essa perseguição e com essa cultura. E por conta disso, essa atuação dela, ela acabou sofrendo um atentado, tomou um tiro na cabeça. Ela conseguiu sobreviver, hoje ela é uma ativista pelos direitos das mulheres lá no Afeganistão. Cara, é muito famoso. É porque ele é muito visto. E lá não tinha muita tradição disso, né? Esse questionamento das mulheres, as mulheres sempre foram submissas. Inclusive, na cultura cristã, durante muito tempo, as mulheres também foram submissas. A própria Sagrada Escritura diz, né? Mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Está na Bíblia. É um trecho, agora não lembro de qual carta. Mas tem isso. Será que em nome do respeito à diversidade, por dizer que não tem como dizer quem está certo e quem está errado, a gente pode admitir isso? Ou não, a gente tem que refletir e tentar buscar um princípio ético em relação a essas questões? É extremamente complicado, né? É igual aquela situação que apareceu. Eu prestei até pra saber. As meninas, elas não saíram de dentro da escola e tipo assim, demoliram a escola para os pais. As meninas o quê? E aí se começa, a partir do momento que você vai desenvolvendo a sua consciência moral, você vai desenvolvendo juízos de fato e de valor. E qual que é a diferença entre o juízo de fato e o de valor? Vocês sabem? A diferença entre juízo de fato e de valor. O juízo de fato é um juízo descritivo, que busca descrever a realidade como a realidade é. O juízo de valor é um juízo prescritivo, que busca avaliar ou prescrever ou dizer como a realidade deveria ser. Isso está dentro da questão da moral. Eu queria saber quem chegou aqui e falou assim, a sociedade vai ser tal, tal, tal e tal, tal. Assim, esse cara é tal, né? Quem chegou? A partir de um juízo de fato, muita gente faz um juízo de valor. Por exemplo, quando eu digo que a cortina é verde, eu estou fazendo um juízo de quê? De fato, porque a cortina é verde, eu estou descrevendo como ela é. Agora, quando eu falo, essa cortina é feia, essa cor horrorosa deveria ser amarelo, azul, vermelha. Vai, tem que ser dessa cor para mostrar quando tá sujo. Eu estou fazendo um juízo de valor. E qual que é a diferença? 3 anos é pouco. Né? Não, pior que, professor, foi eu que estraguei o negócio, não sei se lá em cima, não. Você? O que acontece muitas vezes dentro do campo da moral é as pessoas saltarem de um juízo de fato para um juízo de valor. A partir de uma descrição, você querer determinar uma prescrição. O Levi Fidelix, por exemplo, um político que morreu recentemente, no debate de 2014 das eleições presidenciais, ele disse o seguinte, perguntado sobre a questão da homossexualidade. Ele falou que órgão excretor não reproduz, por isso a homossexualidade é errada. Sabe por causa disso?
A partir de um juízo de fato, órgão excretor reproduz? Órgão excretor reproduz, pessoal? Não. Isso é um juízo de fato, não é? Ele estabeleceu um juízo de valor. Então, isso é errado. Ou seja, transar, dar o fiofó. Né? Isso é considerado errado. Pois é, aí entra a questão, né? Tem vários problemas aí, porque eles usam um discurso naturalista. Recorrem à natureza. Ah, porque não reproduz, não pode. Mas peraí, na própria natureza tem alguns B.O.s. Não, Porque, eu fico puta com isso que eu falo. porque quando você olha para a natureza, diversas espécies animais desenvolvem a homossexualidade. Não, mas aí que tá, professor, eu não entendo. E não só, esse é o que nos distingue dos seres humanos dos animais. Não só na questão da natureza, mas nós, por exemplo, não fomos feitos para voar. E nós voamos. Então tá errado voar? É errado pegar um avião? Uai, Deus não me fez para voar, por que eu vou voar? Não, mas então, professor, sobre o negócio de não conseguir resolver, e as pessoas que realmente não conseguem, as pessoas que são inférteis, as pessoas que têm problema no útero, só porque elas têm isso. Então, mas eles elas querem são restringir. pecadoras. Então, tipo assim, os homossexuais e as pessoas que não têm fertilidade ou pessoas que têm problema com alguns vão tudo pro inferno só porque pecadoras. Então, ou seja, o certo é ver uma criança na rua passando fome, passando fome. E aí tem os B.O.s da própria natureza, né? É isso que você falou, mas também é hermafrodita. Ele vai ser o quê? Foi Deus que o fez assim? Então, hermafrodita nasce com, né, os dois órgãos genitais, geralmente um mais desenvolvido que o outro. Existe? Existe. Existe. Tipo assim, só que o errado, pessoas que nasceram assim, tipo assim, eles fizeram uma manifestação contra isso, porque antigamente chegava, criança nascia, chegava nos pais, você quer que seja menino ou menina? Tipo, aí cortava na hora, né? Sério? Aham. Aí cortava na hora, tipo assim, eu quero uma menina, aí o cara vai e cortava. Só que hoje, então, é que hoje, tipo assim, as pessoas querem ter autoridade disso. Por exemplo, eu nasci assim, aí quando eu chegar na adolescência, eu assim, não, na verdade, eu quero ser um homem. Aí. Então, há essa questão. E há uma outra também relacionada. Sim, você pode. E há uma outra também relacionada, por exemplo, nos homens. Se a natureza que fez os homens assim, né, com um órgão excretor que não reproduz, mas ao mesmo tempo a natureza fez um B.O. nesse sistema do homem. Porque o fiofó do homem, né, o ânus, tem ligações, terminações nervosas em comum com o pênis, através da próstata. Inclusive, por causa disso, ele tem câncer também nessa região. E aí, com 40 anos de idade, geralmente, né, esse mês agora é o Novembro Azul, é o exame do toque, né? De enfiar o dedo lá para poder ver se tem o câncer de próstata. É uma zona erógena para os homens, porque excita, dá prazer, porque tem terminações nervosas em comum. Foi Deus quem fez. Se há um Deus. Eu conheço gente que realmente, tipo assim, dá um preço. O cara é casado com mulher e o cara realmente. Hoje em dia tem demais, né? Exatamente, se você quiser Então, continuando a nossa reflexão sobre a ética e a moral. Então a gente vai, dentro da ética, refletir sobre isso. Será que eu posso, a partir de uma moral, estabelecer princípios éticos universais? Em que momento? Em que aspecto? O que pode ou não ser admitido? Nós vimos uma polêmica recente aí nas redes sociais. E a ética, violência e moral sempre esteve muito intimamente relacionados. Porque a questão do que é violência depende.
Para a gente aqui, para nossa cultura ocidental, é uma violência que é feita nessa cultura africana que corta o clitóris das meninas. Para nossa cultura ocidental, é uma violência, é crime o que os índios praticam com crianças que nascem gêmeas. Para nossa cultura ocidental, o que fazem com as meninas no Afeganistão é crime. Na Índia, por exemplo, os casamentos são arranjados. Então as meninas já são destinadas para o marido, já a partir dos 12 anos de idade, que aqui é considerado pedofilia. Mas nossa cultura ocidental cristã, ela é fundamentada numa moral que acabou por estipular algo chamado pedofilia hoje, que é um crime previsto no Código Legal para menores de 14 anos que mantenham relações com maiores de idade. Mas aí você olha a tradição cristã, e dentro da tradição cristã, Maria teria engravidado com 13 anos de idade, do Espírito Santo. Então o Espírito Santo seria um pedófilo, né? Como é que funciona isso? Então, a moral ela muda de tempos em tempos e de lugar para lugar. A ética vai tentar refletir sobre essas questões. Espera aí, será que a gente pode estabelecer princípios universais de comportamento? Será que nós devemos decidir o que é o tipo de relacionamento certo? Nós vemos na cultura ocidental, de tradição cristã, que determina a monogamia. Ou seja, um homem só pode casar com uma mulher. Até pouco tempo atrás, nem o casamento homossexual era permitido. Hoje já é permitido, hoje já é legalmente estabelecido isso. Mas será que a gente pode determinar qual tipo de casamento ou de relação que as pessoas podem ter? Aqui a bigamia, se você casar com mais de uma pessoa, é considerado crime. Você não pode casar com mais de uma pessoa, segundo a nossa legislação. Você pode ter várias amantes, mas casar registrado só com uma. Só uma mulher, né? Um homem e uma mulher. Casar com mais de uma pessoa é considerado crime. Entre os árabes muçulmanos, lá o homem pode ter várias mulheres, quantas ele conseguir sustentar. Tem uma cultura na Oceania que a mulher pode ter vários maridos. Será que a gente pode estabelecer algo universal nesse sentido? Hoje a nossa cultura está indo na modinha aí o poliamor. Você sabe o que é o poliamor? Eu já ouvi trisal, quadrisal. Trisal, quadrisal. Agora poliamor. Poliamor. Poliamor é ninguém de ninguém, né? Não, eu só uma coisa pra dizer, parabéns, que é a maturidade que eu não tenho. Por isso, parabéns de verdade. Porque, cara, uma pessoa, eu já sufro, imagina com nós iguais. Mas assim, todo meu eu adoro. Será que isso é natural ou é cultural? Eu acho que é muito. Eu acho que é papo muito. Hã? Não sei se é maturidade pra uma decisão. Não, é cultural. Mas eu acho que é bom. É individual. Uma cultura tem no nosso Por exemplo, Porque esse negocinho de da gente sentir ciúmes. Será que é a cultura que coloca isso na nossa cabeça ou é a nossa natureza que funciona assim? Os ciúmes. Ou é a ciúmes? A ciúmes? É natural. Porque ela falou ali que ela admira quem vive esse tipo de relacionamento, o poliamor, que é livre. Né? Eu acho que o sentimento. A gente é duas pessoas que pode falar, pode namorar. Mas pensando você se sentir ameaçado com a pessoa. Impõe isso na cabeça da gente. Que não pode ter outra pessoa no meio. Não, mas eu acho que o ciúmes é algo. Não cultural, mas a sociedade. Tudo que a gente sente é da sociedade que a gente tá ligado. É mais sentido de você se sentir ameaçado com a pessoa. Você se sente ameaçado. Então, mas isso é natural ou é cultural? Os dois, né? Eu acho que é cultural, eu acho que é um pouco dos dois, porque é uma coisa fisiológica, né? Psicológica.
pessoas. Não tá certo, porque sempre uma pessoa vai gostar mais de uma do que da outra. Eu acho que E outra coisa, Será? eu acho que mesmo em pouco. Em outras culturas, por exemplo, as coisas são diferentes. Gostar mais de uma do que da outra. então dá mais atenção a uma que a outra, né? Não, mas aí depende porque é muita coisa. É igual entre os muçulmanos. Lá o homem pode ter várias mulheres. Será que as mulheres sentem ciúme, como sentem as ocidentais, só com um parceiro ali? Aí vai numa cultura lá na Ásia, lá onde que a mulher que pode ter vários maridos. Será que os caras têm esse sentimento de posse sobre as mulheres? Porque eles são uma mulher com vários homens. Não, eu acho que tem, porque Eu acho que tem nessa mais cultura tem gente que só fica uma com a outra. Ainda tem os casais, tipo assim, só Só um duas casal. pessoas, entende? É isso que eu acho. Mas será que isso não é influência das outras culturas que mudaram a forma deles pensar? Como que é? Eis a questão. Influência Das outras culturas? Ou será que é... Ou é simplesmente interesse em uma pessoa só. Porque o próprio cristianismo, no começo, ele não era monogâmico, né? Depois que ele fica monogâmico. Monogamia ela é instituída a partir ali da Idade Média. Então, no começo do cristianismo, eles estabeleciam, na Sagrada Escritura lá, o bispo, o episcopo, tem uma só esposa. Ou seja, se você for bispo, você tem que ter uma esposa. Agora, se você for padre, né, diácono, ou até um leigo, você pode ter quantas esposas você quiser. Hoje em dia o padre não pode nem casar. Então, aí na Idade Média, o padre naquela época podia. Né? O primeiro papa, que é considerado pela Igreja Católica, é o Pedro. Ele era casado. Então, aí, na Idade Média, estipula-se a monogamia como a única forma de relacionamento correto dentro do cristianismo. Muito mais por questões econômicas, por direito de propriedade e sucessão. E vira, inclusive, um contrato de posse do homem sobre a mulher. O homem passa a ser dono da mulher. Já existia isso no Império Romano, que era o potesta familias, né? O pater potestas, que é o poder do pai. O pai tinha o poder sobre a mulher e sobre os filhos. Ele podia fazer o que quiser. Podia mandar, inclusive, açoitar. Podia mandar bater. Bateu a mulher, me desagradou. Manda o escravo lá, dá uma chicotada, bater nela até ela aprender a me obedecer. Então, isso naquele tempo era normal. Mas esse daí é mundial, né? Pois é. Mas se você pensar o que é cultural e o que é natural. Não sei se vocês já assistiram um filme, Guerra do Fogo. Geralmente passa muito em escola sobre os primeiros hominídeos. A transformação ou a transição ali dos primatas para os primeiros homo. Eu acho que tudo é cultural, mas acaba sendo natural. Porque é normal. Porque ali, né, no filme tem uma cena lá meio chocante. Que a mulher está bebendo água. Né? Você já viram essa cena já? A mulher está bebendo água, eles andavam nus, era uma transição ali do macaco, ela está descobrindo fogo ainda. Como chama a prova? A Guerra do Fogo, né? Aí, a mulher está bebendo água, chega um macho lá da espécie, manda veneno. Manda veneno na hora que ela está bebendo água e vai na força. Na base da força. Isso talvez seria natural, ao meu ver. É a natureza que dotou ele daquele instinto sexual e foi na força, dominando a fêmea. Isso é uma pessoa ou é animal? Os primeiros seres humanos, né? Na época da transição, dos primatas para os hominídeos. Na época deles era natural. A gente quer chamar em casa. Capaz, né? Meio que na base da força ali o bagulho. E o homem, o macho, ele é mais forte que a fêmea, biologicamente. Então ele domina através da força fêmea. Não tinha muito essa questão de monogamia. Né? Algumas espécies são monogâmicas, mas nem todas na natureza.
Essas discussões são sempre... Pronto. Continuando aqui, galera, ó. Bora. Então aqui, ó. Gente. Então a reflexão ética e moral vai estar sempre associada aí às concepções de violência que mudam de sociedade para sociedade. O que é violência na nossa sociedade, em outra sociedade, pode não ser considerado violência. E a gente tem que pensar. Moralmente, ou a moral, ela muda de tempos em tempos e de lugar para lugar. E a ética, ela vai tentar refletir sobre isso e estabelecer princípios universais. E tivemos a polêmica aí nas redes sociais de um jogador de vôlei que deu algumas declarações. Na verdade, declarações muito mais de medo do que de ataques homofóbicos. Ai, eu não aguento mais. Ele coloca ali o tempo inteiro em seus posts um certo medo e um receio de que haja uma cultura gaysista no mundo, querendo transformar todo mundo em gay, homossexual. É a teoria conspiratória da cabeça de pelo menos 30% da população brasileira. Pelo menos 30% da população brasileira acha que há um complô. Agora na DC Comics, né? Com o Superman, o filho do Superman supostamente bissexual. Ele é professor, né? Tá ligado? O Superman nem existe. Não tem porquê. Pois é. O cara foi demitido por causa de coisa que não existe. Não, mas o que eu fiquei mais estressada é que Será que a gente pode determinar algo universal nesse sentido? Ele, diferentemente do Siqueira Júnior, ele só manifestou medo, que ele manifesta sempre nos posts dele. Então ele manifesta o medo. O Siqueira Júnior, diferentemente dele, chamou os homossexuais de raça maldita. Aí é um ataque homofóbico. Ali não foi um ataque homofóbico, é uma crença religiosa dele. Eu acho assim, Eu acho que eles se escolhem na religião para disfarçar o preconceito. Exatamente. Sempre se escolhem na religião. Sim, mas se ele não desferir um ataque direto, ele pode ser condenado por isso? Claro que ele não sofreu um processo judicial. Ele sofreu um processo de cancelamento, que é uma outra forma de atuação hoje que o movimento LGBT... Então é isso aí, pessoal. Tchau pra vocês. Bom dia e até a próxima.